dando início a uma nova história. Deus nunca nos deixa sós. Escrito por Américo Simões. Deus nunca nos deixa sós. Conta a história de 3 mulheres ligadas pelas misteriosas mãos do destino: Teodora, Ivone e Conceição. Elas se conhecem num orfanato, onde são deixadas quando ainda eram bebês. Um lugar conduzido por freiras amorosas e dedicadas. O tempo passa e Teodora, mocinha, se vê entre 2 amores, um vendedor de algodão doce e um médico em ascensão, que lhe possibilitará um futuro promissor. Qual escolher? Ivone, por sua vez, sem fazer drama, opta por se casar por interesse para garantir um futuro bem longe da pobreza que tanto abomina. Conceição, mais modesta, quer apenas ser feliz acima de tudo. O tempo passa, elas se casam e se distanciam uma das outras, vindo a se reencontrarem muitos anos depois, porque Teodora acredita que ambas estão precisando dela urgentemente. Estariam de fato? Ou seria a própria Teodora quem necessitava desse reencontro e até então não se dera conta disso? Deus nunca nos deixa sós. É um romance de leitura envolvente que nos lembra que o amor e a vida continuam mesmo diante das circunstâncias mais extraordinárias que possam acontecer. Primeira parte. Deus fala conosco, muitas vezes, por meio dos sonhos. Teodora sentiu um frio na barriga ao virar à esquerda na quadra seguinte. Chegou a pensar em pôr o pé no breque, dar marcha ré e voltar, mas algo dentro dela deteve: o sonho. O mesmo sonho vinha se repetindo há meses. Depois de muito refletir a respeito dele, chegou à conclusão de que era um aviso do além, para que ela procurasse as 2 mulheres que haviam se tornado tão especial em sua vida e com as quais perdera o contato. Estariam ainda vivas? Talvez não. Tanta gente parte em 35 anos, em breve ela teria a resposta. Faltava pouco agora para ela chegar ao local onde a vida unir as 3. O lugar se aproximava, o número das casas por onde o carro passava ia em ordem decrescente, como se fosse a contagem regressiva de fim de ano. 8, 7, 6, 5, meu Deus! Exclamou Teodora, incerta novamente quanto a prosseguir. É melhor voltar, desistir enquanto há tempo. Para que remexer no passado? Voltar para lá era o mesmo que voltar a um passado do qual ela não fazia questão de se lembrar, mas fizera parte dela. Seria melhor pisar fundo no acelerador o quanto antes e passar reto pelo local. Fora uma tolice querer voltar lá. Nem bem Teodora tomara a decisão, o sonho voltou a ocupar a sua mente de novo. Junto dele veio uma onda de calor, um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Deixe-me em paz, suplicou ela, como se o sonho fosse uma entidade. Deixe-me em paz, desapareça já, o quanto antes. Já não era fácil viver antes de você aparecer? Agora então? Vamos, por favor, desapareça. Deixe-me em paz. Teodora estava tão imersa em seus pensamentos que por pouco não atropelou um menino que corria para o meio da rua a fim de apanhar a bola de capotão com que treinava para ser, no seu sonho mais íntimo, um grande jogador de futebol. Ela pisou no breque com tanta força que o carro chegou a ranger no asfalto. O garoto voltou seus olhos vivos, pretos como jabuticaba, para a motorista do carro e sorriu para ela, um sorriso tomado de dentes cariados. Ainda em pânico pelo que poderia ter acontecido à pobre criança, ela saltou de dentro do carro e foi até ela.
Você está bem? Perguntou ela aflita. O menino respondeu que sim, com um ligeiro balançar da cabeça, e num rodopio saiu chutando a bola com a ligeireza de um craque. Desculpe, eu não queria, tentou explicar Teodora, mas o garoto sequer ouviu o que ela dizia. Estava tão concentrado na bola que tudo mais lhe era invisível. Só então, Teodora prestou melhor atenção ao menino. O modo como ele estava vestido revelava sua precária condição social. Estava descalço e trajava apenas um short encardido, surrado e rasgado na altura do bumbum, revelando que ele não fazia uso de cueca. Tal visão lembrou a Teodora o quanto ela odiava a miséria e tudo o que fizera para escapar dela ao longo da vida. Quando voltou a si, percebeu-se transpirando fortemente. Limpou a testa com um lenço e retornou para seu carro. Quando ia entrando no veículo, percebeu que havia parado sem querer em frente ao local que procurava. O lugar onde vivera toda a sua infância e adolescência. O orfanato Santa Clara. Comandada por freiras, abrigava somente meninas, cerca de 170 delas, na década de 40. Teodora sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A seguir, uma onda de calor ecoou por todo o seu corpo, provocando-lhe uma alegria envolta de tristeza. Era uma emoção estranha, que não soube definir. Seus olhos ficaram presos ao portão que dava acesso ao orfanato. Talvez tivesse sido reformado e por isso mantinha-se em tão perfeitas condições como no passado. Observando mais atentamente o lugar, tudo mais por ali parecia o mesmo de 35 anos atrás. As árvores da calçada, as flores no canteiro aos pés do muro, o próprio muro. Meu Deus, até parece que foi ontem, murmurou Teodora em meio a um suspiro. Até parece que foi ontem que eu atravessei esse portão para nunca mais voltar. Uma lágrima brilhou entre seus cílios castanhos, e uma leve brisa agitou seus cabelos castanhos e anelados, caídos por sobre os ombros. Sem perceber, Teodora escorou-se contra o carro que alugara assim que chegara à cidade, para ir ao orfanato, e foi-se deixando levar pelas lembranças do que vivera desde que seus pais a deixaram no orfanato Santa Clara, numa noite fria do inverno de 1945. Ela tinha apenas um mês de vida. É lógico que Teodora se lembrava muito pouco do que aconteceu nos seus 4 primeiros anos de vida. Recordava-se dos fatos a partir do momento em que completara 4 anos de idade, correndo com as demais meninas do orfanato, as quais se chamavam carinhosamente de irmãs, correndo por entre as freiras que tomavam conta do lugar, ouvindo algumas delas chamarem sua atenção ou insistindo para que ela comesse toda a sopa e o mingau, ou ao seu lado e das demais fazendo as orações do dia. Eram lembranças fragmentadas, como peças de um quebra-cabeça, que quando separadas parecem não ter ligação alguma, mas quando juntas formam uma bela figura. Voltou então à mente de Teodora a figura de Lira, a garotinha que veio a se tornar a sua irmãzinha mais querida do orfanato. As duas eram inseparáveis, andavam e brincavam de casinha sempre juntas, como se uma fosse a sombra da outra. No refeitório também se sentavam lado a lado e o que uma comia, a outra também comia. Ambas se adoravam, amavam-se incondicionalmente. Nos dias de tempestade, chegavam a dormir na mesma cama, uma agarrada à outra. Lira, amada Lira, murmurou Teodora enquanto seus olhos derramavam as lágrimas que só a saudade sabe derramar. Lira possuía olhos verdes, grandes e profundos e um sorriso angelical. Estava sempre disposta a ouvi-la. Achava interessante tudo o que ela tinha a lhe contar. Correr com ela pelo imenso jardim que cercava as dependências do orfanato, um jardim repleto de roseiras e pés de bico de papagaio,
dama da noite, arruda, ficus. Por onde as borboletas brincavam, os beija-flores saciavam seu desejo de beijar e os passarinhos se reuniam para fazer uma grande folia. Verdadeira balbúrdia em meio à sua ardida sinfonia. Um jardim bem cuidado por seu Otacílio, um doce de homem, sempre sorridente e paciente com as meninas. A vida no orfanato ao lado de Lira era o que se poderia chamar de vida no paraíso. Percebeu Teodora muito tempo depois. Uma vida que poucas crianças têm a oportunidade de conhecer. O afeto que Teodora nutria pela menina e Lira por ela era admirável aos olhos de todos, exceto aos da irmã Jandira, mulher de porte austero, barriguda, que dispensava boa parte do seu dia para recriminar as duas amigas inseparáveis. Vocês precisam se desgrudar, dizia. Até parece que foram coladas uma à outra. Vocês têm que aprender a brincar com outras meninas também, ouviram? E impondo mais força à voz, a irmã repetia a pergunta: ouviram? E as duas meninas respondiam humildemente: sim, senhora. No entanto, por mais que a irmã Jandira forçasse Teodora e Lira a brincarem com outras meninas, mais elas se distanciavam delas, especialmente de Ivone e Conceição. Ivone era uma garotinha de pele morena, quase jambo. Tinha cabelos escuros em caracóis e a voz estridente, quase um soprano. Conceição era pele e osso, parecia completamente desnutrida, mas era forte como um touro. Tinha uma energia que parecia não ter fim. Era o que muitos apelidam de moleca. Tinha pele negra, cabelos e olhos vivos e bonitos. Tal como Teodora e Lira, Conceição e Ivone andavam sempre juntas, porém brincavam com todas as meninas de sua idade que havia no orfanato, sem excluir nenhuma. Ninguém sabe precisar ao certo quando foi que Conceição e Ivone descobriram que havia algo mais divertido do que as brincadeiras para entreter o seu tempo. Elas descobriram que importunar Lira e Teodora, atazanar, seria a palavra mais adequada para descrever a atitude de ambas com relação às duas meninas, era a coisa mais divertida do mundo. As duas molecas atazanavam as duas meninas, pregavam-lhes os piores sustos, saltavam de trás das portas, arbustos ou pilares que havia pelo orfanato e gritavam "Bu!". Em seguida, gargalhavam de forma debochada e histérica da cara das duas. Faziam-lhe as mais feiosas caretas, desdenhavam de suas brincadeiras, davam nós em seus pijamas, punham cola na cadeira em que elas estavam prestes a se sentar. Além disso, beliscavam-nas e puxavam-lhe os cabelos. Elas eram literalmente terríveis para com as duas. Logicamente, com isso, Teodora e Lira passaram a odiar Ivone e Conceição. E quanto mais demonstrava o seu ódio por elas, mais e mais Conceição e Ivone se viam atiçadas a atormentá-las. Teodora e Lira também passaram a odiar irmã Jandira, por ela estar sempre implicando com as duas, querendo separá-las. Ao contrário de irmã Jandira, que vivia ditando ordens, procurando encontrar falhas onde não havia, nos trabalhos e serviços prestados por colegas, funcionários e órfãos, havia irmã Wanda, a quem Teodora amava imensamente. Era uma irmã muito doce e gentil para com todas as meninas, mas Teodora sabia, assim como as demais irmãs, que Wanda tinha um carinho especial, uma paciência e uma atenção redobrada para com ela. Até o tom que a irmã Wanda usava para falar com a pequena Teodora era mais ponderado e o beijo de bom dia e boa noite mais demorado. A lembrança da irmã querida trouxe novas lágrimas aos olhos de Teodora. Um sorriso triste e ao mesmo tempo feliz alteou o canto dos seus lábios. Saudade e alegria dançavam juntas dentro dela agora.
Teodora lembrou a seguir da época em que a irmã Wanda reunia todas as meninas do orfanato para montar a árvore de Natal. Cada uma tinha o direito de pendurar um enfeite e, quando o fizesse, devia pedir paz e saúde para todos, aconselhava a irmã. Em seguida, organizava-se o presépio, composto de diversas peças em gesso, lindamente pintadas à mão, algo raro de se ver nos dias de hoje. Era divertido espalhar a areia por sobre o caixote de madeira feito por seu Otacílio e depois plantar o arroz em casca que, regado todos os dias, florescia às vésperas do Natal, deixando o presépio todinho verde, como se fosse um campo lindo de trigo em miniatura. Era um momento de grande festa e alegria. O Natal! Era, sem dúvida alguma, a época mais aguardada por todas as meninas que residiam no orfanato. Não pelos presentes, já que não os havia, mas pelas atividades que as festividades traziam a todas. O máximo que recebiam como presente de Natal era um punhado de balas, dada a cada uma por Irmã Dulce, que todo ano se vestia de Papai Noel, usando uma barba longa de algodão e um roupão vermelho de cetim reluzente. Para a meninada, não havia presente melhor do que aquele, além da festança com comes e bebes ao longo do dia. Era a irmã Wanda também quem ensaiava o coral de Natal, apresentado às vésperas do dia 25 de dezembro para os diretores do orfanato e todos aqueles que faziam doações mensais para sustentar o lugar. A maioria dos convidados levava seus familiares para assistir ao evento, deixando o grande salão onde ocorria a apresentação tomado de pessoas. Wanda considerava Lira e Teodora as vozes mais bonitas e afinadas do coral e pedia as duas, muitas vezes, para cantarem para ela em particular. A doce irmã parecia se deliciar e se desligava do mundo diante da cantoria das duas pequeninas, deixando Teodora e Lira imensamente felizes por poderem propiciar à adorada irmã tamanha alegria. Muitas irmãs se deliciavam também com a cantoria das duas, exceto a irmã Jandira. A voz da dupla a irritava profundamente. Tão irritada que chegava a pedir às duas aos berros para que fechassem a matraca. Era-lhe preferível ouvir um leiloeiro gritando numa quermesse: "Quem dá mais? Quem dá mais? Eu ouvi 30? Eu ouvi 40? Quem dá mais?" A ouvir as duas soltando a voz. Nem tudo eram flores na vida do orfanato. Como em todo lugar, há sempre alguém procurando perturbar a harmonia e a felicidade alheia. Nem na época de Natal, Ivone e Conceição deixavam Teodora e Lira em paz. Continuavam importunando as duas meninas sem dó nem piedade. Caçoavam da cantoria das duas, fazendo-lhes fusquinhas, beliscando-lhes os braços, puxando-lhes as tranças dos cabelos, embrenhando-se embaixo da mesa em que elas se sentavam no refeitório para amarrar, sem que notasse, os cardaços dos seus sapatinhos um ao outro, para que, quando levantassem, tropeçassem e fosse ao chão. Para as duas pequenas era uma afronta sem fim. Para Ivone e Conceição, a maior diversão. Com isso, é claro, o ódio aumentou no coração de Teodora e Lira, especialmente no coração de Teodora, a ponto de ela desejar a morte das duas garotas. Teodora e Lira passavam a rezar literalmente todos os dias, em determinada hora, para que as duas desaforadas, como ela as chamava, morressem. Querida Nossa Senhora, por favor, faça com que Ivone e Conceição morram, e o mais breve possível. Só assim eu e Lira ficaremos em paz, por favor. Amém. Um dia, irmã Wanda ouviu as meninas rezando pela morte das duas inimigas e tratou imediatamente de repreender o seu gesto. Prestem bem atenção ao que eu vou lhes dizer. Muita atenção. Disse a irmã num tom austero, completamente fora do habitual.
As duas meninas olharam para a irmã, assustada. Jamais ela havia lhe falado naquele tom, muito menos tivera aquela expressão tão grave no rosto. Ambas fizeram um grande esforço para não chorar. Vocês não devem desejar mal ao próximo, jamais, continuou a irmã Wanda, muito menos desejar que uma pessoa morra. Vocês gostariam que alguém lhes desejasse o mesmo? Gostariam? Teodora engoliu em seco mais uma vez antes de desabafar. Mas Ivone e Conceição são ruins para Lira e para mim. Estão sempre fazendo fusquinhas para nós, mostrando a língua, fazendo caretas, puxam os nossos cabelos, pregam nos sustos, chamam-nos de apelidos que não gostamos. Ainda assim, não é motivo para vocês desejarem a morte delas. Não, não. Wanda respirou fundo com dificuldade por causa da bronquite que vez ou outra a atacava, principalmente quando ficava nervosa, e completou. Enquanto vocês duas continuarem se aborrecendo com as pirraças daquelas duas, mais e mais elas vão chateá-las. No entanto, se vocês duas não derem mais trela para o que lhes fazem, elas logo se cansarão de importuná-las. Compreenderam? As duas meninas se entreolharam sem saber ao certo o que responder. Irmã Wanda, arquejando de falta de ar, acrescentou seriamente: vocês podem e devem tentar ser amigas. Ser amiga de Ivone Conceição seria a morte para ela, pensou Teodora. Seria o mesmo que ser forçada a engolir um pedaço de berinjela refogada, algo que só de ver lhe embrulhava o estômago. Para Lira, seria tal como ser forçada a engolir uma colherada de abacate amassado, ou um ovo estrelado, que também lhe causava ânsia só de olhar. Vou conversar também com Conceição e Ivone para que elas tomem modos, acrescentou Wanda seriamente. Eu não quero ser amiga delas, explodiu Teodora, rompendo-se em lágrimas. Elas são feias, desengonçadas. Conceição é preta e beiçuda. Eu não gosto de menina beiçuda. Aprenda a gostar, revidou a irmã Wanda, erguendo a voz, surpresa com a reação da menina. Teodora chorou ainda mais e, em meio ao pranto, dizia: eu não quero gostar daquela beiçuda preta, não quero. Não quero ouvir mais nenhuma palavra, Teodora, objetou a irmã Wanda com firmeza. Se você não se tornar amiga de Conceição e ela sua, eu vou pôr as duas de castigo. Está me ouvindo? E o alerta serve para você também, Lira. A menina, que até então ouvia tudo calada, diante da ameaça, não mais conseguiu reprimir a vontade de chorar. Explodiu num choro agonizante e ardido como o da amiga. Irmã Wanda não se deixou intimidar, fez uma nova observação. Se vocês quatro não se tornarem amigas, vou pôr cada uma dormindo em cama lado a lado, e se isso não for suficiente, vou separar vocês duas de quarto. As palavras da irmã caíram sobre as duas meninas como uma tempestade de raios. As duas agora se abraçavam uma à outra, trêmulas e chorosas, apavoradas com o destino que teriam, se não se tornassem amigas de Conceição e Ivone, as insuportáveis, como elas as chamavam intimamente. Teodora sentiu pela primeira vez ódio e, ao mesmo tempo, medo de irmã Wanda. Estava decepcionada com ela. Logicamente, por ser criança, não tinha noção exata do que estava sentindo. Assim que pôde, Wanda teve uma conversa séria também com Ivone e Conceição. O que mais agradou a Conceição naquilo tudo foi saber que, se elas não se tornassem amigas, seriam postas para dormir no mesmo quarto e em camas lado a lado. Para ela aquilo seria uma maravilha, pois lhe daria chance de importunar as duas meninotas durante a madrugada. Mal sabia a irmã Wanda o que ia na mente da pequena Conceição. Se soubesse. Irmã Wanda pensou que o comportamento das quatro meninas ia mudar a partir do sermão que elas havia dado. Mas se enganou profundamente. Conceição e Ivone continuaram importunando as duas meninas, e cada vez mais.
Foi nessa época que as duas terríveis apelidaram as duas de Cocô e Peidinho. Teodora era o cocô, a Lira era o peidinho. Lá vai o peidinho, murmurava Conceição enquanto fazia um barulho engraçado, pressionando a sua mão direita sobre as axilas esquerda. Lá vem a cocô, atiçava Ivone. Toda vez que Teodora estava prestes a revidar as achincalhações, Lira lembrava a amiga do que aconteceria às duas se a irmã Wanda as pegasse se desentendendo umas com as outras. Teodora respirava fundo, procurando se conter. Chegava a trincar os dentes a ponto de fazer barulho para conter o ódio. Todavia, o ódio crescia dentro da menina, das duas, na verdade, cada dia mais e em proporções assustadoras. Disposta a aproximar as 4 garotas, a irmã Wanda decidiu colocá-las lado a lado no coral do Natal, no ano seguinte. Nesta época, as meninas já estavam com 7 anos de idade. Teodora e Lira odiaram a ideia, mas fingiram-se de contentes. Ivone e Conceição amaram a ideia por propósitos malévolos. Durante os ensaios, ficavam discretamente puxando a ponta do cabelo das meninas e, quando elas se viravam para trás, ambas faziam cara de santa, fingindo não notar o olhar de ódio que as duas lhe dirigiam. No dia da apresentação do coral, as meninas ocuparam seus devidos lugares. Ivone, sem querer, deu uma cotovelada nas costas de Teodora. A menina interpretou aquilo como uma provocação e, como estava cansada de aguentar calada os desaforos das duas, tratou logo de revidar o gesto. Deu também uma cotovelada em Ivone, que atingiu a altura do seu umbigo. Ivone, diante daquilo, se viu tomada de surpresa e indignação e tratou imediatamente de revidar o gesto. Puxou com toda a força um dos cachos do cabelo de Teodora. Tão forte foi o puxão que a menina chegou a envergar a cabeça para trás. Lira, que também não aguentava mais ficar calada diante das provocações das duas garotas, exaltou-se. Tire as suas patas de cima da minha amiga. Conceição enraiveceu-se e atracou-se com Lira. Cada uma puxava o cabelo da outra e, diante daquilo, Teodora jogou-se em cima de Conceição e começou a unhá-la. Não levou muito tempo para que ambas rolassem pelo chão, obrigando as meninas do coral a se afastarem, causando um grande morundum. Umas chegaram a se desequilibrar e cair sentadas. Foi um vexame total. Irmã Wanda, acompanhada de outra irmã, correu para separar as meninas e dar fim àquele lamentável episódio. Assim que conseguiu apartar a briga, colocou cada dupla num canto e, após pedir desculpas aos presentes, deu início à apresentação do famoso coral do Orfanato Santa Clara, que foi, como sempre, ovacionado pelos presentes. A pequena cerimônia terminou com comes e bebes e muitos elogios por parte dos convidados. Mais tarde, irmã Jandira se reuniu a sós com a irmã Wanda. Entende agora, de uma vez por todas, por que não podemos tratar essas meninas a pão de ló? Por que elas montam cavalo em nós? Por isso temos que ser rígidas, casca grossa. Só assim elas aprenderão a ter respeito pelo próximo e serão polidas. Irmã Wanda não soube o que dizer dessa vez em defesa de suas protegidas. Irmã Jandira, de certo modo, estava certa nas suas observações. Restou-lhe apenas retirar-se do local, cabisbaixa e muda. Todavia, assim que ela se viu a sós, fechada a chave no banheiro, chorou baixinho, de decepção com as meninas e também consigo mesma por não ter conseguido melhorar o comportamento das 4. Naquela noite, Lira e Teodora mal conseguiram dormir, receosas de que a irmã Wanda cumprisse o que lhes prometera. Caso elas não fizessem as pazes com Ivone e Teodora, só de pensar em terem de dormir lado a lado das duas insuportáveis, ou se verem separadas, as duas meninas chegaram a sentir seus corpos pipocarem de medo e pavor. Teodora chegou até mesmo a ver Ivone e Conceição em pensamento rolando no chão de tanto rir,
Tamanha felicidade por vê-la e a Lira separadas de quarto como a irmã Wanda havia prometido. Como as duas eram cruéis, meu Deus! Como podiam ser tão cruéis? Comentava a pequenina consigo mesma. Era incompreensível para ela porque Deus estava demorando tanto para levá-las para o inferno, se eram tão más. Afinal, ela havia aprendido que Deus, o Papai do Céu, como todas as meninas da idade de Teodora chamava o Criador, levava para o inferno todos aqueles que eram maus para com os outros, porque não aprovava em hipótese alguma a maldade. E para Teodora não havia gente mais maldosa na face da terra do que Conceição e Ivone. O que mais as duas garotas insuportáveis precisavam fazer para serem remetidas ao inferno? Essa era a pergunta que vivia sobrevoando sua cabecinha como um pássaro que procura um lugar para pousar e não encontra. Durante os dias que se seguiram, pela manhã, à tarde e à noite, as duas amigas pediam a Deus para que a irmã Wanda não as separassem de quarto. Não era certo, afinal ambas não tiveram culpa pelo acontecido. As únicas culpadas por aquele incidente foram Conceição e Ivone. Mas, para o alívio das duas, o que a irmã Wanda havia lhes prometido não foi cumprido. Ambas chegaram a se ajoelhar diante da imagem de Cristo que ficava na capela do orfanato em agradecimento a Deus por irmã Wanda não as ter separado. No entanto, a querida irmã não era mais a mesma com elas. Parecia evitá-las, mal olhava para os seus olhos. Aquilo deixou as duas meninas com um tremendo nó na garganta. Queriam desesperadamente que a relação entre elas voltasse a ser como antes. Tão festivo quanto as atividades natalinas, eram os dias em que o seu Otacílio passava um filme por meio de um projetor de filmes que uma família muito rica do bairro do Morumbi havia dado para o orfanato. As freiras faziam pipocas e groselha e se juntavam à meninada para curtir a pequena sessão de cinema. Era a única forma de as meninas terem acesso a um filme, uma vez que ficaria muito caro pagar para todas uma sessão no cinema da cidade. Foi a mesma família, mais tarde, que deu ao orfanato uma TV, para que todas pudessem assistir aos programas da primeira televisão brasileira, a extinta TV Tupi. Era difícil para as meninas ver a tela com detalhes, já que o aparelho de televisão tinha apenas 22 polegadas. Mas era melhor do que nada, lembrava-lhes irmã Jandira, no seu tom azedo de sempre. Ela protestava todas as vezes que alguém se pavoneava com as emoções que os programas despertavam em todos. Silêncio! Berrava ela. Eu disse silêncio! Outra grande sensação era tomar banho de piscina quando chegava o verão. Graças a um dos maiores empresários do país na época, uma piscina rasa havia sido construída no jardim, junto às dependências do orfanato. Os banhos de sol e de piscina era a grande sensação do verão. A vida no orfanato, pelo menos naquele orfanato, oferecia realmente o que havia de melhor, na medida do possível, para as meninas que moravam ali. O que fazia muitas pessoas, após visitarem um local, perguntar-se: teriam essas meninas tido a mesma chance se não tivessem sido deixadas ali? A resposta emergia no interior de cada um. Dia de grande comoção era também o dia em que as jardineiras chegavam ao orfanato para apanhar as meninas para ir passear no zoológico da cidade e no jardim botânico, visitar os museus e parques da cidade, ir ao circo ou a um parque de diversão. Andar numa jardineira era para elas o mesmo que pegar um foguete para dar uma volta pela Via Láctea. Algo de outro mundo. Era somente nessas horas que elas podiam ver o que se passava além dos muros que protegiam a sua morada. Tudo era observado com grande interesse e curiosidade, especialmente as crianças que andavam na companhia de seus pais. Surgia então, como esperado, a pergunta inevitável: por que aquela criança tinha pai e mãe e nós temos um bando de mães? Elas, obviamente, tinham as freiras como mães.
A mesma pergunta era feita quando as meninas viam crianças na companhia dos pais visitando o orfanato ou quando tal cena aparecia nos livros infantis que as irmãs liam para elas. As freiras procuravam dar uma explicação convincente, enquanto a irmã Jandira respondia simplesmente de forma curta e grossa: tiveram freiras e não pais porque Deus quis assim e pronto, ponto final. E querem saber de uma coisa, deem-se por contentes por terem tido nós como pai e mãe numa pessoa só, porque há pais por aí que é melhor nem falar. Acho bom, repreendi a irmã Cecília, indignada com a falta de paciência e tato da irmã Jandira para com as meninas. Oh, resmungava a irmã Jandira, enquanto deixava o local pisando duro. É lógico que com o avanço da idade as meninas podiam compreender melhor os fatos. Todas tiveram pai e mãe, que por motivos de força maior foram forçados a deixá-las no orfanato sob os cuidados das irmãs. Outra questão que deixava as meninas impertigadas era a adoção. Era estranho para elas ver de uma hora para outra uma amiguinha querida partir do orfanato para nunca mais voltar. Por que umas eram adotadas e outras não? O que era realmente a adoção? Perguntavam. Irmã Cecília, sempre muito paciente, dava-lhes as devidas explicações. É lógico que só as meninas maiores conseguiam compreender realmente o significado daquilo. As menores ouviam sem compreender muito bem, mas todas tinham no íntimo o desejo secreto de serem um dia adotadas. Por que não? Se as irmãs diziam que a adoção era uma maravilha, por que não ser adotada? Muitas chegavam a pedir a Deus para que isso lhes acontecesse e para muitas acontecia de fato. Era um dia muito especial, um dia feliz, até perceberem que a adoção, apesar de ser uma maravilha, separava a adotada de todas as meninas que tinham como irmãs e das irmãs que tinham como mães. Para muitas meninas era um processo doloroso. Algumas chegavam a ficar doentes e deprimidas. Teodora, Lira e Ivone sonhavam também com a adoção. Conceição não. Para ela não havia por que isso acontecer, pois era feliz ali no orfanato. Aos 8 anos de idade, o sonho de Lira se realizou. Um casal de brasileiros residentes no exterior, na Europa, precisamente, depois de tentar com grande esforço ter um filho, decidiu por adotar uma criança. E a criança escolhida foi Lira. A notícia foi recebida pela menina e por Teodora com grande alegria. Tão eufóricas ficaram com a novidade que as duas amigas inseparáveis pularam abraçadas uma à outra até se derreterem de suor. Ivone e Conceição olhavam para as duas com descaso. Ivone por inveja da pequenina ter sido adotada e Conceição simplesmente por birra das duas garotas. Lira se sentiu então a menina mais importante do orfanato. Todos os olhos haviam se voltado para ela. Era como se ela agora fosse o centro das atenções. Ivone mal se continha de ódio e de inveja por ver a menina se sobressaindo entre todas. Sentiu vontade de cuspir nela para demonstrar a sua revolta. Conceição, por sua vez, era a única dentre todas que não vangloriou Lira. Manteve-se observando a menina de longe com seus olhinhos pretos, vivos e pensativos. Somente à véspera do dia em que o casal viria buscar a menina é que Teodora e Lira perceberam que a adoção separaria as duas amigas. Por nenhum momento até então elas haviam se dado conta do fato. E a descoberta não foi nada agradável para as duas. Foi um baque, um choque, um tremendo desapontamento. Se você for embora amanhã com o casal que adotou você, Lira, desabafou Teodora, nós seremos separadas. Nunca mais nos veremos, pois nenhuma das meninas adotadas volta para cá. Você tem razão, Teodora, concordou Lira entre as lágrimas. Teodora subitamente se agarrou à amiguinha e aos prantos implorou. Você não pode ir embora amanhã, Lira, não pode.
Lira não sabia o que responder. Apertava-se a amiga enquanto também se derramava em lágrimas, lágrimas sentidas e fúnebres. Quando a irmã Wanda encontrou as duas aos prantos, assustou-se profundamente. O que houve com vocês? Foi logo perguntando enquanto afagava as duas meninas em seus braços. Irmã Wanda, explicou Teodora com a voz aflita, se a Lira for adotada, ela nunca mais voltará para cá. Seremos separadas para sempre e eu não quero, irmã, por favor, não permita que eles levem Lira amanhã, por favor, não permita. Irmã Wanda sentiu um aperto no peito enquanto procurava por palavras dentro de si que pudesse confortar as duas meninas. Não chorem, procurem se acalmar. A adoção fará muito bem para a Lira. No começo vai ser difícil para vocês duas, mas depois, no futuro, ambas vão agradecer por esse momento. Lira, por perceber que a adoção lhe abriu muitas portas, e Teodora, por perceber que a adoção foi uma grande oportunidade para sua amiga querida. Eu não quero, irmã. Eu não quero ficar longe da Lira, implorou Teodora aos prantos. Lira, entre lágrimas, completou. Eu também não quero ficar longe da Teodora, irmã Wanda, não quero. Acalme-se, meus amores, suplicou a irmã, procurando se fazer de forte. Não há com que se preocuparem, minhas queridas. Lira poderá voltar ao orfanato sempre que possível para visitar Teodora e a todas nós. A menina engoliu o pranto e perguntou: Poderei? Poderá, meu anjo, poderá, respondeu a irmã, fazendo-se de forte. Irmã Wanda sabia que estava mentindo, pois o casal que adotara a menina vivia na Europa. Isso impediria que Lira fizesse visitas frequentes ao orfanato. Mas ela tinha que encorajar a pequena diante da adoção para o próprio bem dela, pois crescer sob o amparo de uma família poderia dar-lhe um futuro melhor, bem mais promissor do que se ficasse no orfanato. Era feio mentir. Irmã Wanda sabia muito bem disso, mas naquele caso a mentira era a única forma de garantir um bem maior. Era uma mentira por amor. Seu íntimo dizia, afirmava sem sombra de dúvida, que no futuro Lira lhe agradeceria muito por tê-la incentivado a partir dali. E Teodora faria o mesmo, por ter compreendido a importância da adoção para a amiga querida. Foi com pesar, um pesar tamanho, que Lira e Teodora se despediram uma da outra no dia em que os pais adotivos de Lira foram ao orfanato buscar a menina. Um sorriso de satisfação pairava na face de Ivone e de Conceição, por ver as duas amigas sendo separadas. Quando o carro, um bonito e reluzente veículo preto, trazendo os pais adotivos de Lira, atravessou o portão do orfanato, as meninas olharam para o veículo com grande atenção. Essa atenção foi redobrada assim que o automóvel parou em frente à sede do orfanato e de dentro dele saiu o casal, felizes por estarem sendo agraciados pela adoção de uma criança. Aos olhos de todas aquelas meninas, eles pareciam seres de um outro planeta, algo sobrenatural. Irmã Cecília voltou-se para Lira e disse: Lira, meu bem, venha. Seus pais esperam por você. As freiras estavam ali, todas elas, para receber o casal e se despedir da menina. As despedidas então começaram a ser feitas. Lira despediu-se de cada irmãzinha, de cada irmã. Entretanto, quando chegou a vez de a menina dizer adeus a Teodora, a amiguinha se agarrou a ela e suplicou ao pé do seu ouvido: Não vá, Lira, por favor. Não me deixe aqui sozinha. Foi preciso as irmãs, com muito tato, separar as duas meninas, pois Teodora agarrava os braços da amiga com uma força impressionante. A cena foi encarada por todos com grande dor. Irmã Jandira pensou em tomar uma providência a seu modo com relação àquilo, mas foi impedida por uma das irmãs. Seu modo brusco de reagir às situações só serviria para piorar as coisas. Lira passou a mãozinha delicada pelo rosto de Teodora e com ternura disse: Não se preocupe, Teodora.
Virei sempre que possível visitá-la. Promete? Prometo. Houve mais um abraço apertado antes de elas finalmente serem separadas. A mãe adotiva estendeu a mão para Lira e disse: Vamos, querida. Lira já ia entrando no carro quando deu meia volta, correu até Teodora e deu-lhe mais uma vez um beijo no seu rosto encharcado de lágrimas. Voltou então para o carro e o veículo partiu. As freiras e as meninas do orfanato acenavam para a menina, que da janela do carro acenava de volta para elas. Somente Ivone e Conceição mantinham-se inertes, assistindo a tudo com outros olhos. Nem bem o carro atravessou o portão, irmã Jandira foi logo dizendo: Vamos, 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 todas para dentro. Seu gesto, visto de longe, era o mesmo que uma mulher usa para espantar as galinhas. Aquele dia foi para Teodora o pior de toda a sua vida. Jamais acreditou poderia apagar da memória a lembrança daquele carro preto, levando a amiga querida para longe dela. Jamais. O último aceno da amiga ficou também registrado em sua memória para sempre. Todos já haviam retomado suas ocupações naquele dia, quando a irmã Wanda deu por falta de Teodora. Ao procurar pela menina, encontrou-a parada em frente à sede do orfanato, no mesmo lugar em que estivera até então. Parecia em transe, completamente fora de si. A irmã tocou o seu ombrinho e disse: Teodora, querida, venha. A menina desfaleceu, e se a freira não tivesse sido rápida para ampará-la em seus braços, a menina teria ido ao chão. Com toda a força de que dispunha, irmã Wanda ergueu a menina nos braços e levou-a para dentro da edificação para lhe prestar o devido socorro. Não vai ser fácil para a pequena Teodora, comentou a irmã Elvira, enquanto ajudava a irmã Wanda a reanimar a menina. Não, não vai. Nenhuma separação pobrezinha. Quando a pequena despertou, irmã Wanda abraçou forte e afetuosamente e derramou-se em lágrimas. Está tudo bem, querida, tudo bem, não se preocupe. Teodora ficou inerte em seus braços como se fosse uma boneca de pano. Linda, mas sem vida. O episódio deixou a irmã Wanda tão nervosa que teve uma forte crise de bronquite. A pobre mulher arquejava tão violentamente que seu estado preocupou todos no orfanato, inclusive a pequena Teodora. Foram irmã Cecília e irmã Irene que cuidaram da irmã Wanda nesse período, prestando-lhe o devido socorro para que ela pudesse superar a crise. Diante do desespero da pequena Teodora por ter perdido a amiga inseparável e por ver a irmã querida adoentada, irmã Cecília procurava confortar a menina com palavras de fé e esperança. Irmã Cecília, perguntou Teodora certa hora, quando é que a Lira vai vir me visitar? Ora, minha querida, assim que possível. A freira não pôde terminar o que dizia, pois naquele momento a irmã Jandira aproximou-se das duas e falou no seu tom enérgico de sempre. Lira nunca mais vai voltar para cá, Teodora. Está me ouvindo? Nunca mais. É melhor ir se acostumando com a ideia. Quanto mais cedo aceitar a realidade, menos desilusão terá no futuro. Irmã, protestou a irmã Cecília, procurando tampar os ouvidos da menina, que naquele momento olhava assustada para a freira, com os olhos enchendo-se de água. Não ouço o que a irmã Jandira diz, meu bem. Ela não sabe o que fala. Sei sim, reforçou a irmã Jandira, elevando ainda mais a sua voz. Para que ficar dando falsas esperanças à menina? Quanto antes ela encarar a realidade, melhor para ela. Menos ilusões. Irmã Cecília estava mais uma vez indignada com o comportamento da irmã Jandira. Como alguém podia ser tão sem coração como ela? Nos dias que se seguiram, Teodora aguardava ansiosamente pela visita de Lira, e quanto mais o tempo passava e a menina não aparecia, mais e mais ela se deprimia. Não mais se alimentava direito, não tinha mais interesse pelos estudos, tampouco vontade de brincar com as outras meninas. Para levantar-se de manhã era um Deus nos acuda.
Nem mesmo os berros que a irmã Jandira dava com ela fazia com que a menina mudasse o seu comportamento. O único local que Teodora ia com vontade era a capela que havia dentro do orfanato, onde se ajoelhava diante da imagem de Cristo e pedia a ele, em tom de súplica, que lhe trouxesse a amiga de volta o quanto antes. Com tudo isso, a menina ficou com a aparência de uma criança que está sofrendo de uma doença terminal. A pele ficou amarelada, os olhos tomados por olheiras profundas e arroxeadas. Não havia mais um pingo de brilho dentro deles, tampouco vitalidade. Eram olhos opacos, vazios, tristes e melancólicos. Nem os risos sarcásticos de Ivone Conceição conseguiam enfurecer a pequena. Era como se as duas tivessem se tornado invisível para ela, o que era preocupante para Ivone Conceição, cuja maior alegria na vida era importunar a menina. Que graça teria seus dias? Preocupavam-se as duas, se Teodora não mais se incomodasse com as suas provocações. Preocupadas com o estado da garota, as irmãs pediram ao médico que prestava serviço no orfanato para que examinasse a pequenina e a curasse daquele mal que parecia apunhalá-la até mesmo a alma. Após um exame minucioso na criança, o profissional sugeriu que levasse a garota a um psicólogo. Todavia, aquilo era impossível. Não dispunham de dinheiro para pagar um psicólogo. Não existia na época uma assessoria psicológica para as crianças carentes, mantida pelas autoridades da cidade e do país. Não havia tampouco psicólogos que prestassem serviços gratuitos em instituições como aquela. Se havia, elas não os conheciam. Restou apenas às irmãs pedir ajuda a Deus e redobrar o carinho e a paciência que dedicavam à menina, na esperança de que o orfanato a tirasse daquele estado lamentável em que se encontrava. Foi assim que a irmã Wanda se apegou a Teodora ainda mais do que já era. Apegou-se exatamente como uma mãe se apega a um filho amado numa hora dessas. Ainda que sob protesto da irmã Jandira, irmã Wanda conseguiu levar a menina para dormir com ela em seu quarto, crente de que a aproximação das duas geraria algum efeito positivo no interior da pobre criança. E foi a sua dedicação, afeto e carinho que começaram a resgatar a pequenina do fundo do poço que a decepção, a saudade e a melancolia a arremessaram após a partida da amiga querida do orfanato. Teodora havia adotado, sem perceber, irmã Wanda como a sua nova amiga inseparável. Certo dia, em meio a uma conversa com a irmã Wanda, a pequena Teodora perguntou: Irmã, todas nós aqui do orfanato tivemos um pai e uma mãe e eles nos deixaram aqui quando nascemos, não é verdade? É verdade, querida. Cada uma de vocês teve um pai e uma mãe. Por que eles deixaram a gente aqui, irmã? Por que não ficaram com a gente assim como os pais que moram fora do orfanato ficam com seus filhos? Por quê? Porque eles não puderam, filha. A Verônica disse que é porque eles não gostaram da gente. Isso não é verdade. Eles deixaram cada uma de vocês aqui porque não tinha condições, na maioria dos casos financeiras, para sustentá-las. E deixar vocês no orfanato foi a única forma que eles encontraram para protegê-las. A menina silenciou-se quase por um minuto e por fim perguntou: Onde eles estão, irmã? Eles? Os meus pais. No céu, meu bem, para onde vão todas as almas que morrem? Céu? Tem certeza? Por que então eu olho para o céu e eu não vejo ninguém, só pássaros? Irmã Wanda achou graça e explicou: O céu que abriga as almas não é esse que paira sobre nós, meu bem. É um lugar que os nossos olhos não podem alcançar. É onde mora Jesus e os anjos. A menina dirigiu os olhos para a janela, de onde se podia ver um pedacinho do céu, quando falou: Eu gostaria de ver o meu pai e a minha mãe, irmã. Um dia, querida, todos nós nos reencontraremos com aqueles que já partiram.
A carinhosa irmã beijou a testa da menina, sorriu para ela e disse: Agora façamos as nossas orações, querida. E assim foi feito. Ambas rezaram um Pai Nosso e uma Ave Maria. E para encerrar a noite, como de hábito, irmã Wanda leu um livrinho infantil para a menina, um dos muitos que havia na pequena biblioteca do orfanato. Não era somente para a menina que irmã Wanda lia, era para si mesma, pois sempre gostara de mergulhar no mundo mágico e sobrenatural dos contos infantis. Wanda ficou tão envolvida com a história que levou alguns minutos para notar que a pequena havia adormecido. Ela então se levantou, cobriu a menina até a altura do ombro, deu-lhe um beijo afetuoso de boa noite na testa e foi se deitar. Agradeceu a Deus mais uma vez por ver a pequena Teodora menos angustiada do que nos dias anteriores. Ao notar o apego excessivo da menina por Wanda, irmã Jandira repreendeu a colega. Wanda, Wanda, você está mimando demais essa menina. Isso fará muito mal para ela depois. Um pouco de mimo não faz mal a ninguém, Jandira. Defendeu-se Wanda seriamente. Tem razão. Um pouco, mas não exageradamente como vem fazendo, ressaltou Jandira com severidade. Vê lá, Wanda. Quem avisa, amigo é. Irmã Jandira podia ser mal-humorada, carrancuda, birrenta, quase odiosa, mas ela estava certa em preveni-la, concluiu Wanda no silêncio de suas reflexões. De fato, ela estava ultrapassando os limites de um mimo saudável para com Teodora. Era preciso começar a fazer a menina se apegar a ela num nível saudável e seguro, sem exageros. O certo seria que Teodora encontrasse outra menina para se tornar sua grande amiga. Mas quem? Se ela não se interessava em fazer amizades com mais ninguém? Assim que Ivone e Conceição perceberam que Teodora havia melhorado, voltaram imediatamente a provocar a menina. Ficavam de olho nela na hora das refeições, só para ver onde ela ia se sentar. E assim que descobriu, cada uma se sentava de um lado dela, só para prensá-la no meio. Melhorou, Cocô? Melhorou? Perguntava Conceição em tom de zombaria. Melhorou, respondia Ivone com sarcasmo. Já não está mais com aquela cara com cor de xixi. Cansada de provocações, Teodora levantava-se, pegava o prato e mudava-se para outra mesa. As duas meninas iam atrás, onde quer que ela fosse. Quando não havia lugar para ela, simplesmente por meio do olhar, convenciam as amiguinhas a ceder-lhes o lugar. Aquilo foi reativando o ódio que Teodora sentia pelas duas meninas, a ponto de reclamar com a irmã Wanda, forçando a freira a ter uma nova conversa séria com as duas. Ivone e Conceição defenderam-se diante das acusações, fazendo um beicinho e voz de choro. Por fim, prometeram deixar Teodora em paz, mas era uma promessa totalmente mentirosa. Elas não tinham intenção alguma em poupar aquela menina das suas provocações. Esse era o prazer maior de ambas. Sem as provocações, seus dias não tinham graça. Durante uma reunião com a diretoria do orfanato, as irmãs disseram a Teodora que fosse até a cozinha pedir à cozinheira para fazer um café para todos. A menina atendeu ao pedido no mesmo instante e, assim que entrou no longo corredor que levava até a cozinha, correu para cumprir com a sua missão o quanto antes. Ela estava prestes a entrar na cozinha quando Ivone e Conceição saltaram de trás de uma das colunas que havia por lá e deram um grande susto na menina. Teodora chegou a soltar um grito agudo e histérico e teve vontade de unhar as duas sem dó nem piedade pelo que elas haviam lhe feito. Quis também puxar os seus cabelos até rodá-las no ar como se fosse um laço de um vaqueiro que se prepara para laçar um touro. Seu desejo, no entanto, recolheu-se às sombras no instante em que uma das irmãs apareceu no final do corredor e as repreendeu pela barulheira. Sem mais delongas, Teodora tomou o caminho até a cozinha e desta vez pisando duro.
Assim que encontrou Anita, a cozinheira, passou-lhe o recado da irmã. É para já, pequena Teodora, respondeu a cozinheira, repondo o avental que havia acabado de tirar. Em segundos, a mulher acendeu uma das bocas do fogão e pôs a chaleira cheia de água ali para ferver. Em seguida, pediu à menina que pegasse a vasilha de açúcar que ficava na despensa e depois preparasse a bandeja com xícaras e colheres de café. A menina estava prestes a apanhar a vasilha com açúcar quando Conceição saltou novamente na frente dela, provocando-lhe um susto terrível. "Bô!" urrou a menina. Teodora sentiu novamente seu sangue ferver e desta vez, porém, não conseguiu se conter. Saiu correndo atrás de Conceição com vontade de pegar um rolo de amassar pão para dar-lhe na cabeça. Conceição corria de costas, saltitante, fazendo caretas e mostrando a língua para a menina. "Eu te pego, carvão! Eu te pego!" rosnava Teodora entre dentes. "Teodora!" chamou a cozinheira. Ao chamado, a pequena voltou para o quartinho que servia de despensa para guardar os alimentos e apanhou a vasilha de açúcar. A seguir, arrumou a bandeja enquanto a cozinheira terminava de coar o café, cujo cheiro logo se espalhou pelo ar. "Você leva ou eu levo?" perguntou a cozinheira quando tudo estava pronto sobre um carrinho de rodas que era usado para servir a diretoria. "Eu levo", disse a menina com grande satisfação. "Vê lá, hein? Faça tudo direitinho." "Pode deixar, Anita", respondeu Teodora, voltando para a sala da diretoria, empurrando o carrinho de rodas com o café. Os participantes da reunião elogiaram a menina por tamanha competência. Irmã Wanda sentiu-se orgulhosa de sua pequena protegida. Todos se serviram. Wanda ainda admirava Teodora quando ouviu os diretores cuspindo o café na xícara. Puseram sal no café", disse um deles. "Menina!" repreendeu a irmã Jandira, que, furiosa, levantou-se da cadeira e foi em direção a Teodora para lhe dar um beliscões. A menina, diante da situação, saiu correndo da sala, assustada e desesperada, procurando um lugar para se esconder. "Os senhores me desculpem pelo acontecido", disse a irmã Jandira, sentindo-se desconfortável com aquilo tudo. "Nunca se deve mandar uma criança fazer um serviço de um adulto", observou um dos diretores com severidade. "O senhor tem razão, toda razão", concordou a irmã Jandira, recriminando a irmã Wanda com o olhar. Irmã Wanda reforçou o pedido de desculpas e prontificou-se a ir até a cozinha pedir à cozinheira que fizesse uma nova jarra de café. Assim ela fez. Assim todos puderam tomar finalmente o cafezinho bom e famoso de Anita, e desta vez, porém, devidamente adoçado. A reunião terminou por volta das 5 horas da tarde e a noite chegou trazendo uma lua bonita num céu cravejado de estrelas cintilantes. O jantar já estava para ser servido quando a irmã Wanda deu por falta de Teodora. "Onde está Teodora?" quis saber ela, preocupando-se. Ninguém soube responder, pois nem as irmãs nem as meninas haviam visto a pequena nas últimas horas. "A última vez em que a vi", disse Anita, "foi quando ela veio me pedir para preparar o café para a diretoria." "Foi a última vez em que a vi também", respondeu Wanda, revirando a sua memória. "Ela deve ter se sentido muito mal, depois de ter posto sal no café por engano. É melhor procurá-la por aí." Foi feita uma busca meticulosa pela menina nas dependências do orfanato, mas ninguém encontrou sinal algum dela. Pareceu a todas que a menina, como se diz em Tati-Bitati, havia tomado um chá de sumiço. 1 hora depois de ter começado a busca, a irmã Wanda estava tendo uma forte crise de bronquite. A pobre mulher respirava com tanta dificuldade que dava pena olhar para ela. "Acalme-se, querida", pediu a irmã Irene, preocupada. "Onde será que ela está?" indagou Wanda, em meio a uma forte falta de ar.
Já percorremos todos os cantos do orfanato, até mesmo o jardim, e nem sinal dela. Já passou da hora do jantar faz tempo e a pobrezinha deve estar faminta. Sair do orfanato ela não saiu. Disso eu estou certa, observou a irmã Cecília. Não haveria como, Otacílio não permitiria. Por isso, ela só pode estar aqui mesmo, escondida em algum cantinho. Não se preocupe, na hora em que a fome apertar, ela volta, pode crer. Deus a ouça, irmã, Deus a ouça. Assim que Wanda se sentiu melhor, ela caminhou até a capela do orfanato para orar pela menina, para que Deus a protegesse de qualquer mal que porventura pudesse lhe acontecer. Enquanto ela rezava ajoelhada a poucos metros do altar, Wanda ouviu o eco de uma respiração carregada ecoando pelo recinto. Havia mais alguém ali, além dela. Deus permitisse que fosse a menina desaparecida. Wanda começou a espiar pelos cantos da capela até não restar mais nenhum, mas nenhum sinal da pequenina. Restava apenas olhar atrás do altar, e foi o que ela fez em seguida. Para sua surpresa e alívio, Teodora estava ali, deitadinha e adormecida. Ao tocá-la, a menina despertou, olhando assustada para a irmã. Está tudo bem, Teodora, não tenha medo, disse Wanda com a voz doce como mel. Estava preocupada com você, meu anjo. Venha, vamos jantar. Você deve estar faminta. Com muito tato, irmã Wanda pôs a pequena Teodora de pé e em seguida dirigiu-se com ela até a cozinha, onde esquentou um prato de comida para a menina comer. Coma tudinho, está uma delícia, incentivou Wanda em tom encorajador. A menina abocanhou as garfadas de comida sem tirar os olhos da irmã. Seu olhar a tranquilizava e a enchia de coragem e conforto. Quando a irmã Jandira encontrou as duas, tratou imediatamente de repreender a menina. Então a belezinha apareceu, disse ela com ironia. Vai levar umas boas palmadas para aprender a nunca mais fazer o que fez. Onde já se viu desaparecer, deixando todos preocupados. Deixa a menina em paz, Jandira, por favor, atalhou Wanda, sentindo-se novamente derrubada por uma crise de bronquite. Mas essa garota precisa aprender a se comportar, Wanda, esbravejou Jandira, adquirindo uma expressão ainda mais severa do que o habitual. Onde já se viu pôr sal no café, ainda mais no café a ser servido para a diretoria do orfanato? Todos nós cometemos erros, lembrou a irmã Wanda. O que ela fez não foi por maldade, foi sem querer. Sem querer? Sei. Aqui, ó, que eu acredito nisso. Para mim, ela fez de propósito, para nos deixar com a cara no chão diante dos diretores. Você nunca cometeu um erro na vida? Atalhou Wanda, olhando profundamente para a irmã. Quem não tem pecados que atire a primeira pedra? Irmã Jandira ia dizer mais alguma coisa, mas calou-se diante do comentário da irmã. Seu rosto adquiriu uma coloração rosada a seguir, e no mesmo instante em que ela arremessava sobre a irmã um olhar semicerrado, tomado de fúria. Todas as meninas já haviam se recolhido aos seus quartos para dormir e muitas já haviam pegado no sono quando Wanda levou Teodora para os seus aposentos. Ajudou a menina a vestir o seu pijama e a se ajeitar na cama. Depois de ler, como habitual, uma historinha para ela, cobriu a menina até a altura do pescoço, beijou-lhe a testa e lhe deu boa noite. Apesar de aparentar tranquilidade, irmã Wanda permanecia com a bronquite atacada. Respirava com dificuldade. Durante 1 hora, virou-se de um lado para o outro na cama em busca do sono. Era sempre difícil para ela adormecer naquele estado. Ainda que estivesse o tempo todo entregue às suas orações, elas não conseguiram acalmá-la naquela noite em especial. No dia seguinte, assim que Teodora avistou Ivone Conceição olhando para ela com um sorriso cínico e debochado, escapando pelo canto dos lábios, a menina compreendeu o que realmente havia acontecido no dia anterior. Haviam sido elas
que de algum modo trocaram o pote de açúcar pelo pote de sal. E certamente na hora em que ela saíra correndo atrás de Conceição, Ivone trocara os potes. Diabas! Murmurou Teodora entre dentes. Aquelas duas são umas diabas! Mas um dia eu hei de dar-lhes o troco, ei sim! E após um suspiro de irritação, a menina acrescentou baixinho: essas duas hão de queimar no inferno pelas maldades que fazem. Vão-se! Não sossegarei enquanto não vir o diabo espetando o seu tridente no bumbum dessas duas. Aguardem, a história continua.